O Congresso Nacional aprovou o orçamento para o ano que vem, prevendo um salário mínimo de R$ 1.320 e o Bolsa Família de R$ 600. A votação do texto veio depois da promulgação da PEC da transição, que abriu um espaço para gastos acima do limite estabelecido por lei. Na manhã desta quinta-feira, o texto foi analisado na Comissão Mista de Orçamento e logo depois teve votação simbólica em sessão do Congresso Nacional. Uma obrigação do Congresso Nacional, cumprimos a obrigação, seria muito ruim se não fosse aprovado, e aprovamos um ambiente de muita conciliação, com pouquíssimas divergências, todas sanadas e dirimidas. É uma etapa importante do Congresso Nacional. A votação foi possível após a promulgação da PEC da transição, que eleva o teto de gastos em R$ 145 bilhões no próximo ano e permite investimento de 23 bilhões fora da regra fiscal, se houver excesso de arrecadação. O autor da proposta de emenda à Constituição e relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, afirmou que a aprovação da PEC recompõe o orçamento para serviços básicos. Nós recompusemos o orçamento da saúde em 22,7 bilhões de reais, o orçamento da educação, o orçamento da cultura, da ciência e tecnologia, do Minha Casa Minha Vida, que não tinha nada para habitação popular, agora tem 9,5 bilhões de reais, do DENIT e do Ministério da Infraestrutura, que foi ampliado o seu orçamento em mais de 12 bilhões de reais. A proposta aprovada inclui o salário mínimo de R$ 1.320 a partir de janeiro de 2023 e não de R$ 1.302, como previsto em uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim, o mínimo terá um reajuste real de 2,7%, ao invés de 1,5% previsto na proposta do atual governo. O texto prevê também o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, promessa de campanha de Lula, e um adicional de R$ 150 para as famílias com crianças de até 6 anos. O orçamento também divide 19 bilhões que seriam do orçamento secreto entre legislativo e executivo. 9 bilhões irão para emendas individuais de senadores e deputados e o restante para o executivo. Após a aprovação da PEC, ainda na noite de quarta-feira, e do orçamento no início da tarde de quinta, o presidente eleito agradeceu os deputados e senadores. Muitos partidos que não são da base do governo apoiaram a PEC numa demonstração de solidariedade ao povo mais pobre desse país. O orçamento de 2023 ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Auxiliares do Planalto dizem que isso deve acontecer na semana que vem, nos últimos dias de gestão. Bolsonaro pode, por exemplo, vetar alguns trechos, inclusive o novo valor do salário mínimo. Se isso acontecer, o Congresso teria que analisar os vetos no início da próxima legislatura, já que a medida provisória prevendo o valor de R$ 1.302 para o salário mínimo já está valendo.